Bem-vindos, eu sou o Mr. M e este é o nosso primeiro DVD. Este é o básico da mágica. Lhe daremos uma base para começar a trabalhar. Você aprenderá um pouco da terminologia que os mágicos utilizam. Apenas acompanhe os meus passos. Uma das primeiras coisas que vamos aprender é como utilizar uma varinha mágica. Todo mágico precisa de uma varinha mágica. E esta pode ser construída muito facilmente. Aqui está todo o material que precisamos. Um pouco de cola, um papel preto que pode ser de seda e algo que todos têm disponível no seu armário ou guarda-roupas, um cabide. Vamos retirar o arame e utilizar somente a parte da varinha. Agora vamos enrolar com o papel. Coloque um pouco de cola, e então você terá algo desse tipo. Aqui está. Você pode também colocar umas tiras brancas, e se você deixar um final que deslize, certamente conseguirá desenvolver a sua mágica. Deixe-me te mostrar como fazer. Aqui está a mesa. Agora, com um simples efeito, pegamos a varinha mágica e cobrimos a tira branca bem aqui. Agora finja que está atravessando a mesa, pois realmente terá a impressão que está perfurando a mesa. E você até parece que está tendo trabalho com isso. Depois puxe para fora e pronto. Aqui está. Agora mostre que a mesa é completamente sólida. Na verdade, tudo o que você está fazendo é deslizando esta parte enquanto está cobrindo a outra. E isto estaria entrando na sua manga. Ou seja, pelo lado mágico, parece com algo assim. Enquanto está cobrindo este lado, o papel desliza, cobrindo o outro. Então, aparentemente, estaria perfurando a mesa. Aqui está a mesa. Você só precisa cobrir aqui, perfurar a mesa deslizando essa parte para dentro e depois puxe-a para fora. Veja, aqui está. Agora é só colocar em prática tudo o que aprendeu e terá um efeito com sua varinha mágica que se tornará muito útil. Vamos entrar no tema de mágicas com cartas. Aqui está algo que você pode utilizar, mas precisará comprar em uma loja de mágicas. Deixe-me te mostrar o que seria isto. Temos 2 baralhos aqui. Nesse caso, você deve mostrar para a sua plateia que tem um baralho comum. Agora eles podem escolher a carta que quiserem. Aqui está. Você pode escrever algo em um pedaço de papel antes de fazer seu truque. Mande colocarem isso de lado. E, nesse caso, este é o As de Espadas. Agora, o seu truque já estaria correto. E a razão é que, com exceção de algumas cartas no fundo, toda a carta no baralho é o As de Espadas. Então, não importa qual seja a carta que escolherem, sempre será o As de Espadas. Você simplesmente retira as cartas de baixo e aparenta ser um baralho comum. Então, aqui está. Você as coloca na mesa, eles escolhem uma carta, e seja qual for o efeito do seu truque, você saberá que eles escolheram o As de Espadas. Agora, outra parte. Deixe-me te mostrar o que é isto. Você tem 2 baralhos, com todas as cartas iguais. Você as divide ao meio, então você terá algumas cartas no fundo, como acabei de explicar. Além do fundo, outras 2 partes do baralho com todas as cartas iguais. Uma parte com o 2 de paus e a outra parte com o 10 de ouro. Então, se o efeito que você está fazendo precisa que faça 2 vezes, ou independente do efeito que for, você tem 2 cartas para eles escolherem. Tudo o que tem a fazer é ter a certeza que eles escolheram da primeira parte de cima do baralho, e você sabe que é o 10, porque todas as cartas desta metade do baralho são o 10 de ouro. Aí você vai para outra pessoa
e pede para tirar a carta da parte de baixo da outra metade. E você sabe que todas as cartas dessa outra metade são o 2 de paus. Esta é outra maneira de fazer um efeito. E você pode encontrar isso em qualquer loja de mágicas. Agora, isto é uma coisa que vou mostrar como se faz. Costumamos chamar de stripper deck ou baralho bisoté. Vou mostrar como você pode fazer sozinho. Aqui temos um baralho comum, aqui um baralho novo. E como pode ver, é um baralho comum. E o que você precisa fazer é pegar um elástico e colocar bem aqui. Vai colocando em volta, bem apertado. Dê várias voltas se precisar. Depois do elástico bem apertado, você precisa de um estilete. Agora vamos começar a raspar as cartas bem aqui, partindo aqui do meio, passando o estilete desta maneira. Raspando as cartas até ficarem parecidas com a letra V. E então você faz a mesma coisa com o outro lado. É só raspar. Vai raspando, raspando, raspando. Faça o mesmo dos dois lados, sempre raspando. Então agora as cartas realmente aparentam ter uma forma de V, menor em uma entrada e maior na outra. Agora, com esse tipo de baralho você pode literalmente fazer vários efeitos. E esta é a razão. Agora, pedimos para alguém escolher uma carta. Pode pegar qualquer carta. Como ela foi raspada, quando pegarem uma carta, você vira esta. E quando colocarem a carta de volta no baralho, será a única carta que estará ao contrário. E como pode ver, a parte raspada está para baixo e vai ficar para fora só um pouquinho. Agora, para ver a carta, simplesmente tire-a para fora. Desse jeito. Agora, vamos pegar, por exemplo, grupos de 4 cartas da mesma. Vamos pegar 4 reis, vamos pegar 4 ases, deixe-me ver, 4 rainhas, 4 valetes, seja o que for que você queira tirar do baralho. Nós temos estes dentro do baralho, em vários lugares, dependendo do efeito que está procurando. Assim mesmo. Você pode embaralhar, pode misturá-las, não importa. Por causa da maneira que foram raspadas, você pode simplesmente contar 1, 2, 3 e tirá-las. E então achará as cartas que você está procurando. Se tiver 4 ases, os reis, não interessa o que seja. São muitos efeitos para se fazer com um baralho raspado. Mas esse foi só um exemplo de como você pode fazer o seu próprio. E é muito útil. Eu recomendo altamente, apenas tente, porque é muito simples localizar uma carta rapidamente. E esta é a maneira de fazer o seu próprio baralho raspado. Obrigado. Aqui está outra maneira bem fácil de localizar a carta do espectador. De novo, vou usar 2 cartas-chave. Neste caso, vamos usar os 2 reis pretos. Vou colocar um rei no topo e o outro rei eu vou colocar embaixo. Agora, você simplesmente faça com que eles escolham uma carta. Eles pegam a carta. Aqui está. E neste caso é o 3 de copas. Você pede para colocarem na parte de cima do baralho. Corta o baralho ao meio e diga a eles que você vai achar a carta. Isto será muito simples para você porque é só mexer no baralho e dizer a eles que você vai sentir uma vibração segurando as cartas. Aí você já vê o seu primeiro rei e a carta deles misturada entre os 2 reis. Aí você sabe que esta é a carta deles. E então você diz: estou sentindo uma vibração. Eu acho que esta é a sua carta. Estou certo? E com certeza você estará. E esta é uma maneira muito fácil de localizar a carta do espectador. É só isso.
Bem, nesta sessão vamos descobrir outras mágicas com cartas. Agora, vamos ensaiar os fundamentos e um pouco da terminologia e um pouco dos efeitos que podem ser usados fazendo mágicas com cartas. Este é um baralho comum. O baralho Bicycle é um baralho muito bom para se usar. Eles deslizam melhor, são simples de se lidar e eu recomendo esse baralho para usar em suas mágicas. É o baralho Bicycle. Primeiro, precisamos localizar a carta do espectador. Nesse próximo passo, vou tentar ser o mais simples possível. Vou mostrar a maneira mais fácil. Chamamos isso de a carta-chave. A carta-chave é uma carta que você precisa se lembrar. Neste caso, é o As de Espadas. Você a coloca no fundo, ok? Este é o primeiro passo. Agora, você pode embaralhar as cartas, mas sempre deixando o As de Espadas no fundo. É só embaralhar as de cima primeiro. Deixe tudo misturado. E isso não afeta a carta do fundo, que é o As. Peça para o espectador escolher uma carta. Aqui está. Bem, deixe eles verem. Neste caso, é o 3 de ouro. Peça para colocarem a carta na parte de cima do baralho. E depois peça para dar um corte seco. Você pode cortar quantas vezes quiser. Deixe eles cortarem quantas vezes quiserem. Isso não vai atrapalhar em nada. Eles vão se surpreender com o que estão prestes a ver. Agora que você mexeu em todo o baralho, tem uma coisa legal para se fazer. Você pode realmente fazer uma aposta. Diga aos espectadores que você irá localizar a carta. Vai apontar a carta. E você pode fazer uma aposta. Se eles acertarem, você paga para eles. E se eles errarem, eles te pagam. Certo. Você diz: esta não é a carta. Finja que está sentindo as vibrações das cartas. Aqui, desse jeito. E continua procurando. Procurando. Você está procurando o As de Espadas. Simplesmente vai jogando as cartas. Você vai jogando, procurando pelo As de Espadas. Aqui mesmo. Você vai enganá-los só um pouquinho, fazendo isto. Aqui está o seu As de Espadas. Então você sabe que esta é a carta dele. E esta é a sua carta-chave. Esta é a carta dele. Você deixa passar. Você diz: olha, a próxima carta que eu virar será a sua. Agora, é aqui que você faz a aposta. Você diz a eles que aposta R$5 e que a próxima carta será a dele. E, obviamente, eles irão pensar que sairão ganhando, porque estão vendo a carta bem ali. Mas você sabe o que é. Então faz a aposta e diz: a próxima carta que eu virar será a sua carta. Então você dá uma enganadinha, como se estivesse virando esta carta, mas você vem bem aqui e diz: aí está a sua carta, que é o 3 de ouro. Você ganha a aposta. Bem, esta é outra maneira bem fácil de localizar a carta do espectador. O que você precisa é de um baralho, é claro, mas neste caso especificamente, procure por um baralho que tenha algum tipo de figura atrás das cartas. Neste caso, nós temos uma águia com uma bandeira. Agora, tenha certeza de que todas as cartas estejam iguais. Em outras palavras, que não estejam misturadas, algumas viradas para um lado e outras viradas para o outro. Deixe todas elas na mesma direção. Agora, isso não será revelado à sua plateia, porque você vai mostrar a eles que tem um baralho comum. E você pode mostrar as cartas à vontade. E depois, quando pedir para escolherem uma carta, apenas passe o polegar e eles dizem quando parar. Aí dizem: pare. Dê a carta a ele, mesmo que todos estejam olhando.
Neste caso é o 2 de espadas. Pegue a carta dele e coloque bem no meio, mas desta vez tenha certeza de que a carta esteja virada ao contrário. Assim. Coloque-a de ponta cabeça. Então, agora será a única carta que está de ponta cabeça no baralho. Esta é uma maneira rápida e fácil de saber que esta é a carta dele. Então, depois que a carta estiver no baralho, tudo que você precisa fazer é dizer: vou tentar localizar a sua carta. Estou recebendo as vibrações. Espera um segundo, eu acho que está acontecendo algo. Esta é a sua carta? É claro que ele vai dizer que sim. Mas você sabe que esta é a carta, porque é a única carta que está ao contrário. Não interessa qual seja a imagem, apenas deixe elas na mesma direção. Agora, você também pode, enquanto todos estiverem olhando a carta, discretamente virar o baralho. E, quando colocarem a carta de volta, tenha certeza de que estão colocando a carta ao contrário. Então, quando for procurar a carta, você terá a certeza que esta que está virada é a carta dele. Esta é a localização por imagem na carta. E é só isso. Obrigado. Aqui está outra maneira bem legal de localizar a carta do espectador, que é extremamente simples, de novo. Você pega o seu baralho e divide ele no meio. Você terá todas as cartas pretas separadas aqui. E terá todas as cartas vermelhas separadas aqui também. Coloque-as juntas. E diga a seus espectadores para escolherem uma carta, apenas passando as cartas desse jeito. Mas tente não passar o meio separado para que escolham uma das cartas vermelhas. Então, vamos tentar isto. Escolherem uma carta, vão virar uma das cartas. Neste caso, um valete de copas. E peça para que coloquem de volta no baralho, desta vez espalhando a parte do fundo. Esta carta ficará bem na outra metade, assim mesmo. Agora, para você localizar a carta do espectador será extremamente fácil, porque a carta dele será a única carta que é vermelha, mas está no lado preto do baralho. Assim mesmo. Então, pegou o jeito? Vamos tentar mais uma vez. Agora, se o espectador escolher uma carta de baixo, seria uma carta preta. Bem, aqui está a carta. Eles olharam e você simplesmente espalha as cartas e você saberá que colocaram a carta no lado de cima do baralho, que é o lado vermelho. Então, quando você olhar as cartas e dizer a eles que irá tentar localizar a carta, você simplesmente procura a única carta vermelha na parte preta. Bem... aqui está. A carta preta na parte vermelha. E é só isso. É uma maneira simples de localizar a carta do espectador. E... muito obrigado. Aqui está um efeito bem legal. Acredito que vão gostar. Sempre me divirto. Você tem duas cartas. Neste caso temos o valete de espadas e o 6 de ouro. Então vou pegar o 6 de ouro, colocar nas minhas costas. Tudo o que devo fazer é chacoalhar um pouco e as cartas se trocam. Aqui está o valete e bem aqui está o 6 de ouro. Vamos tentar de novo, só que desta vez vamos pegar as espadas. Vou colocar nas minhas costas e vou chacoalhar um pouco. E agora temos o 6 de ouro bem aqui. E o valete de espada bem aqui. É rápido e simples. Vou mostrar como se faz. Bem, o que você vai precisar fazer é pegar um pouco de cola e pegar duas cartas e algumas outras. E então irá colar uma carta na outra. É isso que você precisa fazer. Preparar uma carta com dois lados iguais.
o que vai fazer é colar duas cartas, não importa quais sejam, assim mesmo, e colhe-as cara a cara. É isso que você irá ter. Apenas colhe as cartas cara a cara, assim mesmo. E a mesma coisa com as outras, exceto com as que vão ficar de costas. Coloque um pouco de cola e colhe-as juntas. Então vão aparentar uma única carta. Terá ela bem aqui. Ok. Agora, isto é tudo que precisa fazer. Apenas um movimento com a mão irá trocar as cartas para frente e para trás. Mantenha o seu polegar no canto deste lado e os outros dedos bem aqui. Assim, quando virar as cartas, vai deslizá-las para mostrar o outro lado, desse jeito. Mas, na verdade, está fazendo isto e isto, enquanto está trocando de lado. Então, você mostra a eles que tem um valete e que tem um 6 de ouros. Bem aqui. Então faz isto e isso, para trás e para frente. Apenas pratique este movimento, ok? Agora, diga a eles que irá pegar o valete e colocar nas costas, assim, virando a carta. Você traz, dá uma chacoalhada e traga de volta. E mostre que mudou de carta. E então você faz um movimento, troque de lado e mostre que o valete foi trocado pela outra carta. Então, tente outra vez. Coloque a carta nas costas e, mais uma vez, troque de lado. E traga de volta. E mostre que aí está o 6 de ouro e que o valete está bem ali. Isso é tudo. Apenas faça uma carta dupla e uma carta de duas caras. Você mesmo pode fazer isso. Muito obrigado. Aqui estamos. Isto é algo que muitos mágicos usam em mágicas com cartas e é chamado de levantamento duplo. E é usado em muitos efeitos, como vocês irão ver. O levantamento duplo significa que você irá realmente levantar duas cartas na mesma hora. E a maneira que isso é feito é: você pega o seu dedo mínimo, isto mesmo, o seu dedo mínimo bem aqui. Desta forma vai conseguir um espaço bem assim. Colocaremos a outra carta aqui em cima. Agora, se levantar as duas juntas desta maneira, terá a impressão de ser uma só. Aqui você tem o 6 de paus. E trocando de lado, deixando o 6 de paus no baralho e colocando a carta aqui na mesa ou na mão. Vai parecer que foi trocada por outra carta, neste caso, a dama de copas. Isto é o levantamento duplo. E isto é por levantar duas cartas ao mesmo tempo. Trocando de lado, deixando a carta bem aqui e muda desse jeito. Deixe-me mostrar mais uma vez. O levantamento duplo. Levantando duas cartas ao mesmo tempo, deixando uma carta de lado e então irá ser trocada bem aqui. Este é um dos efeitos que se pode conseguir. E isto é simplesmente o levantamento duplo. Este é um truque bem legal que eu gostaria de dividir com vocês. Aqui eu tenho um baralho e eu vou tirar uma porção do baralho e virar. Vou tirar um pouco do fundo e virar estas cartas. E vamos ver onde paramos. Bem aqui. Teremos duas cartas que vamos usar. Bem, neste caso, fomos deixados com o 10 de espadas e o 5 de copas. Eu vou pegar o 10 de espadas e o 5 de copas e cortá-los. Aqui eu tenho um pequeno monte. E este pequeno monte vai para o meio deste baralho bem aqui. Eu vou tentar achar essas duas cartas num piscar de olhos. Desse jeito. Tem duas cartas na minha mão. E será que pode ser as minhas duas cartas? Aqui está o 10 de espadas e o 5 de copas. Isto é mágica. É assim que é feito.
você precisa de 2 jogos de cartas. De um baralho, você pega o 10 de espadas e o 5 de copas. É assim que é feito. Você pega um 5 vermelho e coloca embaixo. E pega uma carta preta, uma carta vermelha e uma carta preta. Esta é a dica. Uma carta no fundo e mais 3 cartas, com uma carta de cor diferente misturada no meio. Agora, tire algumas cartas de cima e vire-as. Vire a próxima, um pouco mais embaixo. E o que precisa fazer é pegar as 2 cartas, que na verdade estão no topo do baralho. E aqui estão as 2 cartas que eu vou colocar no meio do baralho para completar o meu truque. E o resto é simples. Pega essas 2 cartas e as coloca no centro. E depois novamente no centro do baralho completo. Agora as cartas duplicadas estão no fundo e no topo. E você diz a eles que com a mágica você localizará a carta. E num piscar de olhos, tudo que você tem que fazer é puxar as cartas assim e elas irão deslizar do topo e do fundo, deixando você com as cartas localizadas, o 10 e o 5. E aí está um truque bem legal com o qual você poderá se divertir muito. É só isso. Aqui está outro efeito bem interessante. O que temos aqui é uma sacola plástica e um baralho. Peça para alguém escolher uma carta, qualquer carta. Vamos utilizar esta aqui. Vamos ver o que é. Aqui nós temos um 8 de ouro. Agora eu vou pegar o 8 de ouro e vou embaralhar um pouco desse jeito. Aqui está. Misture elas um pouco. Pode ser assim, dessa maneira, ou pode embaralhar do jeito que você está acostumado. Agora vou colocá-las bem aqui e espalhar um pouco. Assim mesmo. Faça com que cada um se concentre na sua carta. Peça para que o espectador se concentre na sua carta. Você simplesmente faz isso. Dá o toque de mágica, pega a sacola, e então haverá uma carta dentro do saco. É só abrir o saco desse jeito e pegar a carta. Isso mesmo. A carta do espectador entrou dentro do saco. Agora, uma outra boa ideia para quando você fizer isto é fazer com que a carta fique dentro do saco nesta seção. Então, quando puxar a carta para fora, você poderá virá-la e mostrar que é a carta do espectador. Então você tem 2 maneiras de fazer. Uma mostrando e a outra com a carta virada. Tudo o que você precisa fazer é molhar o dedo com um pouquinho da sua própria saliva e passar nesse lado do saquinho plástico, na parte de baixo. Então a carta ficará grudada atrás do saco. Então você fará o seguinte: eles escolhem uma carta e, usando qualquer método, você controla a carta ao fundo do baralho ou em cima do baralho, dependendo de onde você prefira que esta carta fique. Então nós vamos usar esta carta bem aqui. Pressione um pouco para baixo enquanto as espalha. Desse jeito. Então pode dar o seu toque de mágica. E quando levantar a sua sacola, irá parecer que está dentro do saco, mas, na verdade, a carta está do lado de fora do saco, com um pouco de saliva. Então, quando colocar a mão por dentro do saco, coloque seus dedos e segure com o seu polegar e deslize atrás do plástico. Isto dará um efeito como se você estivesse verdadeiramente tirando a carta de dentro do saquinho.
Então você tira assim mesmo. Desta forma você terá a carta escolhida saindo de dentro do saquinho plástico. Parece ser um verdadeiro milagre. E é só. Este é um efeito muito divertido que eu faço durante muitos anos e envolve algumas cartas, jornais e uma faca. Agora, você irá pedir para que alguém escolha uma carta exatamente desse jeito. Pega o baralho, embaralha um pouco, pode ser desse jeito ou da maneira que está acostumado, e peça para os seus espectadores dizerem quando pode parar. Assim que disserem para, esta será a carta. Então eu vou embaralhar, esperando alguém dizer pare. Pare? Bom, agora olhe para a carta e a memorize bastante. E não se esqueça, tenha uma imagem da carta na sua mente. Eu vou colocar isto no baralho. E você pode pedir para que os seus espectadores espalhem as cartas. Eles podem embaralhar quantas vezes quiserem. Mas você nunca deu uma olhada sequer na carta. Então você pega as cartas e espalhe por todo lugar. Bem assim, desse jeito. Espalhe bem, deixe bem espalhado. Ninguém sabe qual é a carta dele. Você não tem ideia de qual é a carta. Eles sabem disso. Então agora você vai pegar uma folha do jornal. É assim mesmo. E mostre-a a eles. Coloque bem em cima das cartas. Assim, desse jeito. E dê ao espectador uma faca. Então você coloca a sua mão sobre a mão dele e diga que está sentindo uma vibração. Depois de sentir a vibração, meio que aonde ele decidir, apenas pegue a faca e a coloque no jornal. Assim mesmo. Então, assim que você rasgar o jornal, irá ver que há uma carta perfurada bem aqui, desse jeito. E para o espanto do espectador, deverá ser a carta dele. Neste caso, o As de Ouro. Este é o efeito. E agora, vamos para a explicação. Bem, vamos para a carta perfurada. Deu para ver que é um truque excelente. E você faz com um baralho comum. Agora, em primeiro lugar, com o seu baralho comum, como podemos ver, vai precisar de duas cartas que são a mesma. Pegue uma carta extra de outro baralho e coloque uma das cartas bem no fundo. Bem, isto se chama embaralhada hindu. E é uma maneira de forçar a carta que você quer que seu espectador escolha. Nesse caso será o 9 de espadas. E aqui está o movimento. Você coloca a carta duplicada no fundo. Agora, começa a tirar as do topo do baralho. Assim mesmo. A carta que você quer que o espectador escolha está no fundo. Continue fazendo isto até dizerem pare. Então mostre a eles que esta é a carta escolhida. Mas na verdade, você os forçou a escolher esta carta. Então vai parecer com algo assim. Peça a eles para dizerem quando você deve parar. E esta será a carta. Apenas continue tirando as de cima. Então mostre a carta escolhida. Este é o primeiro movimento que deverá praticar. E esta é a carta que você os forçou a escolher, que é o 9 de espadas. Agora, antes de tudo, você irá preparar o jornal. Veja bem o que você precisa fazer. De um pedaço de jornal, você deverá cortar um retângulo, que deverá ser um pouco maior do que a carta. Sendo assim, você pega um pouco de cola e vai colar 3 lados. 1, 2 e 3. Agora você vai colar isso.
Em algum lugar, bem no centro do jornal. Assim mesmo. E vai deixar um lugar aberto bem aqui. Agora já temos um bolso. Vou mostrar onde está com esta caneta. Aqui está o bolso. Então você tem a cola colocada neste papel e o pequeno bolso bem aqui. Então, você agora pega a carta que irá utilizar e a coloca dentro do bolso feito no jornal. Bem assim. Coloque a carta inteira dentro. Depois vire o jornal para baixo. Desse jeito, com o bolso para baixo. Agora, é bem nesta área. Bem aqui. Esta é a abertura. A carta está dentro. Assim mesmo. Agora, deixe isso de lado. É impossível detectar. Então, vamos para o efeito. Você pega as cartas e pode misturá-las, deixando a carta do fundo no fundo. Embaralhe um pouco. Então, você pede para escolher uma carta, te avisando quando parar. Faça a embaralhada hindu e eles dizem para. Mostre a carta para eles. Aí está o 9 de espadas. Deixe eles embaralhar um pouco. Você embaralha, não importa. Eles podem embaralhar também o quanto quiserem. Então, pegue as cartas e as espalhem um pouco. Deixe que eles espalhem também, se quiserem. Seja o mais dramático possível. Você pega o jornal, mostre a eles. Coloque por cima das cartas. E então, é só você os guiar para onde a carta estiver. Então, você fura o jornal. E quando puxar o jornal, você irá cortá-lo, segurando a carta que vai deslizar para fora do bolso. Então, terá uma carta perfurada e, é lógico, para o espanto deles, será a carta deles. Isto é a carta perfurada. E você pode ver onde está o bolso. Bem aqui. Acabou de ser rasgado e a carta simplesmente deslizou para fora. E isto foi, sem dúvida, um verdadeiro milagre, que se chama carta perfurada. Aqui está um efeito bem divertido chamado Procurando os Ases. Aqui temos um tipo de baralho bem comum. Agora, eu vou fazer algumas pilhas. Você, na verdade, vai pedir aos seus espectadores para fazer as pilhas. 1, 2, 3 e 4. Está bem. Você tem 1, 2, 3 e 4. Então eu vou misturar as cartas para que assim não se saiba quais as cartas estarão por cima. E vamos fazer o mesmo com cada pilha. Você pega 1, 2, 3 cartas e coloque no fundo. E coloque uma carta em cima. Faça o mesmo com a próxima pilha. Pegue 3 cartas e coloque no fundo. E depois coloque uma por cima. Vá para a próxima pilha, pegue 3 cartas, coloque no fundo. E também coloque uma por cima. Fazendo o mesmo aqui na última. Pegue 3 cartas, coloque no fundo e coloque uma por cima. Agora, aparentemente, não há possibilidade de saber quais são as cartas que ficaram por cima. Então, vamos dar uma olhada. Temos um as aqui. Nesta outra pilha temos um as também. E na terceira também temos um as. E, por último, temos um as aqui também. Oh, espere um segundo. Este não é um as, mas é um 5 de espadas. Acho que está querendo dizer alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Talvez se tirássemos 1, 2, 3, 4 e na quinta carta estará o as de espadas. Chamamos isto de procurando o as. Agora, é assim que é feito. Aqui está a armadilha.
Bem, isto é o que você precisa. Naturalmente, precisa dos 4 ases. É uma armadilha. Você pega qualquer 3 ases e os coloque juntos. Daí você pega os 5 com o mesmo naipe do as. Faça uma pequena pilha com 1, 2, 3, 4 cartas. Coloque-as por cima dos 5 e o seu as por cima de tudo. E coloque essas cartas por cima dos ases. Esta é a sua armadilha. Você coloca estas cartas em cima do baralho. Então terá as, 5. E depois 1, 2, 3, 4. E aí está o seu as. Coloque essas cartas de volta. Agora, esta é a sua pré-armadilha. Antes de você mostrar o efeito, e o resto é o mesmo que eu disse anteriormente. Peça para o seu espectador fazer 4 pilhas. Não interessa qual o tamanho. Então, você pega 3 cartas, 1, 2, 3, e coloca no fundo, e coloque essas por cima. Agora, você colocou uma carta na sua pilha, bem aqui em cima. Vamos lá, 1, 2, 3. Aqui, aqui e aqui. Agora tem 2 cartas. 1, 2, 3. Vamos lá, por cima. Agora você tem 3 cartas e precisa removê-las. Por isso você as substituiu, cada uma do mesmo jeito, pegando 1, 2, 3 cartas, que não tem nada a ver com os ases. Coloque essas no fundo. Agora seus ases estão bem aqui. Então o que você faz é colocar os ases por cima. E aqui é onde está o seu 5. Então você mostra onde estão os 3 ases. Aqui, aqui e aqui. E depois diz que é o seu último as. Você não olha. Então eles vão olhar para você e dizer que errou. Então você olha com uma cara de surpreso e diz: talvez queiram dizer alguma coisa. Aí você conta: 1, 2, 3, 4. Aqui está o meu as. Este é o segredo de mais um efeito bem divertido, que se chama Procurando o As. Aqui temos um pano azul. Vou segurar o pano e mostrar a outra mão. Agora eu começo a esconder o pano dentro da minha mão. Desse jeito. Nada de complicado. Simplesmente escondo o pano dentro da minha mão. Olhe com atenção. Com um passe de mágicas, o pano desaparece. Agora, para ter o pano de volta, eu movimento a minha mão no ar, mexendo sempre a minha mão e... aqui está o pano azul. Viu que interessante? Esta mágica se chama o desaparecimento do pano. Isto é feito com uma ferramenta de mágico que você pode encontrar em uma loja de mágicas ou até mesmo em um site. Este efeito é conhecido como dedão falso. Aqui está o que nós utilizamos. Chama-se ponta do polegar. Você pode usá-lo em muitas coisas. Você pode fazer centenas de efeitos com isso. Você o segura nesta posição e realmente, para a sua plateia, parece não ter nada em sua mão. Então você casualmente o esconde atrás dos dedos. Tudo que tem a fazer é, quando tiver o seu pano, você o segura e coloca o dedão falso dentro da outra mão. E vai colocando o pano dentro do dedão falso. Dará uma ilusão de que está dentro da sua mão, mas na verdade está colocando dentro do dedão falso. Aqui está. Faça um movimento empurrando o seu dedão para dentro e depois o tire. Aqui está a ponta do dedão, ok? Continue a empurrar. Depois mostre ao seu público que desapareceu. E acabou. Depois você simplesmente tira o seu dedão e com a outra mão você alcança o interior. Coloque o seu polegar de volta ao dedão falso e mostre que você não tem absolutamente nada em sua mão. Você pode colocar sal, pode usar um pouco de açúcar. Coloque dentro do dedão para um toque de mágica. Você pode fazer aparecer e desaparecer notas de dinheiro, pode brincar com nomes em pedaços de papel.
há uma infinidade de coisas que se pode fazer com um dedão falso. Eu aconselho a encontrar um desses em uma loja de mágicos ou em algum site. O dedão falso é uma ferramenta que quase todos os mágicos usam, e você verá que há vários tipos de efeitos que se pode fazer com um dedão falso. Chamamos isto de a ponta do polegar. Este é o truque do papel cortado e restaurado. O que você precisa fazer é cortar uma tira de um jornal ou qualquer outro tipo de papel. Agora preste atenção. Aqui está. Vou pegar este papel, bem desse jeito, e vou dar um pequeno corte desta maneira. E com um pequeno passe de mágica, você vê que o papel fica totalmente restaurado. Vamos tentar mais uma vez. Com a tesoura, eu corto mais um pedaço do papel desta maneira. E com um passe de mágicas, o papel está novamente restaurado. Vamos tentar só mais uma vez, com um pequeno truque dessa vez. Cortamos, agora uma pequena mexida, um toque de mágica, um pouquinho diferente, não é? Eu fui um pouco sarcástico dessa vez. Este é o efeito do papel cortado e restaurado. Bem, preste atenção porque aqui vai a explicação de como se faz um papel cortado e restaurado. Primeiramente, seria interessante você conseguir um pedaço de papel que não tivesse muitos desenhos. Não que isso seja extremamente importante, mas é uma boa ideia. Você precisará de uma cola do tipo Rubber Cement. É fundamental, Rubber Cement. Agora, eis o centro do papel. Você vai espalhar a cola por todo o centro do papel. Apenas preencha esta área com a Rubber Cement. Deixe secar. Depois passe uma outra camada por toda a parte central do jornal e deixe secar. Este é o primeiro passo. Depois você vai precisar de um pouco de talco. Depois que a cola secar, você pega o talco e espalhe por toda a parte. Exatamente desse jeito. Mexa um pouco para que se espalhe por toda a cola. O talco é essencial para que os dois se juntem. Este é o truque. Agora vamos para o segundo passo. Você pode fazer na frente da plateia. Agora você precisa cortar uma tira. Ou, se preferir, pode cortar várias tiras desse jeito. Aqui está. E agora você já está devidamente preparado. O papel já tem a cola, já está com o talco. Agora, isto não vai grudar um no outro por causa do talco. Sua plateia pode tocar para tentar sentir algo, mas não há nada para sentir. O que acontece é que, quando você corta um pedaço, os dois pedaços estão meio que se segurando por causa da cola da Rubber Cement. Deixe-me mostrar. Bem aqui, elas estão à parte. Elas simplesmente estão se segurando por causa da cola. Deixe-me mostrar mais uma vez. Vou cortar isto. Aqui está. Elas se grudam e parece estar restaurada. Vamos tentar agora com outro pedaço. Cortamos uma tira. Seria bem legal se você cortasse a tira na frente da plateia, porque o efeito se sobressai melhor. Agora é só você segurar este final, bem assim. Dobre e segure desta maneira. Dê o seu corte, dê o passe de mágica e mostre a eles. Agora, não dobre muito, senão corre o risco de descobrirem o seu segredo. Vire para trás, dobre, dê outro corte
Aqui está. Ainda está junto. Te dá a ilusão de que estão todos juntos. Na última, corte em ângulo. Você pode mostrar para todos que o papel continua colado. É o que realmente está acontecendo, mas dá aos espectadores um efeito muito legal no final. Mas como pode ver, estão delicadamente juntos. Isto é, papel cortado e restaurado. Entortando a colher. Temos uma colher comum aqui. Você pode fazer isso em um restaurante, em casa. Basta pegar uma colher comum e, pelo fato de simplesmente esfregar a colher desse jeito, ela começa a mudar. E, magicamente, a colher começa a entortar. Começa a se derreter. Está entortando desse jeito. Como você pode ver, está entortando, entortando, entortando. Aqui está. Você pode deixar que seus espectadores peguem na colher. Está feito? Isto chama-se entortando a colher. Agora, eis o segredo. O que você realmente tem é um outro pedaço de colher que se segura desse jeito. Você pega outra colher e a entorta. E vai escondendo esta parte entre seus dedos, desse jeito. Aqui está. Pega o final da outra colher e segure assim. Aqui mesmo. E tudo que tem a fazer é deixar esta parte caindo lentamente. Depois você esconde esta parte aqui. E depois pode retirar a colher, que já está devidamente entortada. É simples assim. Agora você pode deixar a sua plateia examinar a colher. Examinando, eles podem ver o quanto a colher é forte e acreditarão na sua mágica. Esta é uma maneira muito legal de se fazer o efeito entortando a colher. Obrigado. Aqui está um quebra-cabeça com o qual você pode se divertir muito. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Em uma festa. Bem, você pega 3 copos. Um deles fica de ponta cabeça. E você só precisa de 3 movimentos para deixar os copos na mesma direção. Você vira 2 copos ao mesmo tempo, assim. O primeiro movimento, o segundo e o terceiro. É muito simples. Porém, quando você pedir para alguém da plateia fazer, ele simplesmente não vai conseguir. Ele vai pegar e fazer o primeiro movimento, o segundo e o terceiro. Mas ao invés de ficarem virados para baixo, ficarão para cima. Esse é o segredo desse truque. Quando você começar, faça o truque com 2 copos para cima e 1 para baixo. Então você faz o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. Agora estão para baixo. Quando der para a plateia fazer, ao invés de virar os 2 copos do canto para cima, você vira o copo do meio. Por isso, sempre o que vai acontecer é que todos os copos ficarão virados na posição oposta. Estão para cima. Então, se você pegar a ideia, você começa com os copos desse jeito. Faz o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. Estão todos para cima. Quando fizer para a sua plateia, não se esqueça de fazer ao contrário. Então, sempre que fizerem os 3 movimentos, no final todos estarão virados para baixo. Tente fazer isto. Você verá que é muito divertido. Chama-se virando os copos. Bem, aqui temos um pano, temos um copo e um suporte. Agora preste atenção. Eu vou cobrir este copo desta maneira. Como não há nada aqui, eu cubro o copo, bato palmas e vejam só, temos uma moeda aqui agora.
Em primeiro lugar, como eu fiz isso? Eu vou explicar. Você cola um pedaço de papel da mesma cor do suporte no copo. Depois você coloca as moedas embaixo. Depois que cobrir, você só precisa mover para o lado. Isto dará a impressão de que a moeda apareceu ali. Agora, para você se familiarizar com as mágicas feitas com moedas, você sabe que existem muitas mágicas feitas com moedas. Eu tenho um truque chamado queda francesa. O truque chamado queda francesa é assim: você vai esconder a moeda entre seus dedos. Preste atenção, você vai colocar a moeda entre o polegar e o seu dedo do meio. Então eu faço a mágica, dou um toque e dá uma ilusão de que a moeda desapareceu. Mas na verdade eu tenho ela bem aqui. Isto se chama queda francesa. Então você finge que vai pegar a moeda, mas o que realmente faz é deixar a moeda cair nesta posição aqui. E então você esconde entre esses dois dedos desse jeito. Aqui está o efeito. Você faz isso e vira. Aí está a moeda. E então você mostra que a moeda desapareceu. Esta é a queda francesa. Outro movimento muito interessante é este. E a moeda desaparece. Este chama-se palminha. Você, na verdade, cobre a moeda utilizando esses músculos. Vai segurar a moeda em qualquer posição, desse jeito. Então você pega a moeda, dá um toque de mágica, então a moeda desaparece. Mas, na verdade, ela está na sua outra mão. Bem, vamos tentar mais uma vez. Este é o palminha e este é a queda francesa. Este é um lugar bem legal para esconder a moeda. E outra maneira fácil de esconder a moeda é bem aqui. Então, quando você pegar a moeda, você vira a sua mão e segura ela com o polegar. Pode até fazer isto. Assim, fácil. Apenas faça um movimento, finja que está segurando. Você não olha para a mão. Você mantém os seus olhos nesta mão aqui. Apenas finja que jogou. E a moeda desaparece. Você pode até fingir que está pegando a moeda na sua orelha. Aqui foram apenas alguns truques que podemos fazer utilizando uma moeda. Depois, em outras edições, pretendo mostrar vários outros truques com moedas. Mas por enquanto, é só um começo. Este é o pano cortado e restaurado. Compre alguns pedaços de pano em qualquer loja de tecido, mas procure comprar os mais baratos que você achar, porque vai utilizá-los bastante, especialmente no treinamento. O que você precisa fazer é pegar as duas pontas e fazer este movimento para enrolar, assim mesmo. Depois você junta as duas pontas. Continue comigo. Agora nós vamos cortar o pano. E você está, de fato, cortando o pano no meio. E para a sua plateia, não resta a menor dúvida de que este pano realmente está sendo cortado ao meio. O passo seguinte é: você enrola os dois pedaços e diga as palavras mágicas. E magicamente, o pano se restaura totalmente, assim como era no começo. Desse jeito. Agora, eis o segredo. Na verdade, o pano não foi cortado no meio. Foi apenas um efeito de ilusão. Deixe-me mostrar como fiz isso. Bem, eu vou pegar um outro pano que está aqui. Vamos para este primeiro passo. Você pega o pano e o enrola. Agora, nós temos duas pontas, cada uma apontando para um lado. Você corta bem entre elas. Você as separa e mostra para a plateia que está cortado ao meio. Quando juntar as duas partes, você vai primeiro pegar esta ponta e depois pegar a outra ponta.
vai fazer um movimento de enrolar e, quando puxar, isto dará a todos a ilusão de que este pano realmente foi restaurado. Mas, na verdade, são 2 pedaços cortados no meio. Segurando os 2 pedaços, você os enrola desse jeito, exatamente como eu fiz. E depois os coloca no seu bolso. E assim o seu truque termina. Chamamos de pano cortado e restaurado. Agora vamos para a corda cortada e restaurada. Precisamos de uma tesoura e precisamos de uma corda que você pode comprar em uma loja de mágicas ou até mesmo em um supermercado, mas desde que seja um pedaço de corda flexível e macio e fácil de se cortar. Se você comprar uma corda muito firme ou muito dura, ela pode prejudicar o seu truque. O tamanho realmente não importa. Esta é a ideia. Peça para alguém te dizer onde está o meio. Vamos dizer que este é o meio, bem aqui. Vamos pegar este meio e, com a tesoura, dê um corte, bem aqui. Então, terá 2 cordas do mesmo tamanho. Vamos fazer algo. Vamos dar o nosso toque de mágica desse jeito. E aqui está a nossa corda inteira. Vamos tentar de novo. Digamos que você precise dividir essa corda ao meio. Você vai cortá-la em 2 pedaços do mesmo tamanho. Assim. Agora, você vai dar um corte bem aqui no meio. Tenha certeza que está realmente cortando. Você pode cortar sem medo nenhum. Agora que já temos 2 pedaços de corda, damos um toque de mágica e, para a surpresa de todos, a corda está restaurada novamente. Este é o efeito da corda cortada e restaurada. E eis o segredo. Veja como se faz. Nós temos a corda presa aqui nesta mão, exatamente desse jeito. Quando pegar o centro da corda, irá juntar em cima e com os seus dedos você vai segurar esta outra parte bem aqui. Então você pega a corda e puxa-a por dentro. Agora está enrolada. Então, o que você realmente está fazendo é cortando a corda bem aqui. Vamos cortar. Ela fica enrolada bem aqui e fica encoberta pelo seu dedo. Para a sua plateia, dá a impressão de que tem 2 cordas separadas. Mas, na verdade, ela só está enrolada. Junte-as desse jeito. Então, tudo o que você precisa fazer é juntar e esconder essas 2 pontas entre os seus dedos. Depois você só precisa soltar. E isso dará a ilusão de que você restaurou a corda. Mas, na verdade, o pequeno pedaço de corda está bem aqui. Você precisa deixar essas 2 partes bem escondidas. Muito bem, esta é a primeira parte do efeito. A segunda parte é... Você vai colocar esse pequeno pedaço de corda na sua mão, desse jeito. E quando você trouxer a parte do meio da corda, na verdade, você vai puxar o pedaço que estava escondido bem na sua mão. Veja mais uma vez para você entender. Agora você vai cortar bem aqui. E agora vai dar a impressão de que você tem 2 pedaços de corda. E na verdade é isso mesmo, 2 pedaços pequenos separados. Juntos com essa corda maior bem aqui. Novamente você corta. E diga que vai cortar só mais uma vez. Porém, na verdade, você vai jogar os pedaços fora e deixando completamente limpo. Dê aquele seu toque especial, diga algumas palavras mágicas e... Você pode agora mostrar para todos que a corda foi completamente restaurada. Este é o segredo da corda restaurada. Aqui está um quebra-cabeça que pode ser muito divertido. Você só precisa de uma corda. A ideia é dar um nó nessa corda sem precisar soltar as 2 pontas. Isto é o que você vai fazer para o seu público, seus espectadores para o qual você estará se apresentando. Você pega a corda e enrola em volta do seu pulso e passe por dentro, nesta posição bem assim.
A ideia é deixar a corda cair das suas mãos e, consequentemente, criar um nó. Agora, seus espectadores tentarão fazer isso várias vezes. É isso que no máximo vão conseguir. Por dentro e por baixo. Depois deixe cair. Não interessa quantas vezes eles tentem fazer isso, eles jamais conseguirão fazer esse nó. Agora, mostre a eles que você consegue fazer. Você fará apenas uma vez. Fará exatamente isso. Este movimento. Exatamente desse jeito. Mostre o que fazer. Depois deixe cair e o resultado será um nó. Agora, eis o segredo. Você tem duas pontas. Traga isso em volta. Coloque por dentro. Nada aconteceu ainda. Mas agora, quando deixar cair do pulso, você vai soltar esta ponta e segurar nesta outra parte bem aqui. Assim, você fará este movimento. Deslize a outra mão por dentro e você conseguirá o seu nó. Exatamente como este. E vai deixar o seu público muito curioso. Isto é muito divertido. Vamos tentar novamente. Avise ao seu público para jamais soltarem as pontas. Mas, na verdade, é exatamente isso que você faz. Você as solta. Este é o segredo. E quando tentarem, não vão conseguir. Apenas tente. Você verá que é muito divertido. Chama-se nó na corda. Este é um efeito de leitura de mente. E chama-se teste do livro. É muito simples. Basicamente, o efeito é: você pega um livro, desse jeito, pede para um espectador pegar uma carta e colocá-la dentro do livro. Isso, dentro do livro. De qualquer jeito, desde que seja dentro do livro. E em um envelope, você escreveu algum texto do livro. Você escreveu em um papel e colocou dentro de um envelope. E depois, o que você faz é: você pede para ele abrir o envelope e ler a frase que você escreveu. E depois você peça para ele abrir o livro na página onde colocou a carta. E então a primeira linha que está escrita no livro estará também escrita nesse pedaço de papel ou em qualquer outro lugar que você queira desenvolver o seu truque. Ou pode falar, se preferir. E simplesmente o que você tem são duas cartas que na verdade são a mesma. Aqui está. Pode usar cartão telefônico ou qualquer outro tipo de cartão. Procure algum lugar pelo livro. Depois, escreva qual a frase que você quer. Coloque a carta e feche. Depois pode esconder esta parte com a sua mão, bem assim. Agora, quando colocarem a carta aqui dentro desta maneira, enquanto pegam o envelope e leem a frase, você secretamente empurra a carta dele e casualmente vira o livro para o lado onde está a outra carta. Ela está bem aqui. Cubra com a sua mão o tempo todo. Então você vira o livro e, enquanto estão lendo a frase, você apenas espera e empurra esta carta toda para dentro e mostre a todos. E quando abrirem e lerem a frase, será a mesma frase que leram no papel que estava dentro do envelope. Este é um teste muito fácil. Tente, você vai se divertir muito. E não há nada de muito complicado nisso. Você simplesmente precisa se lembrar de cobrir a carta enquanto estão lendo a frase. Espere pacientemente até que eles leiam toda a frase, para que, quando olharem, você possa casualmente, na frente de todos eles, abrir o livro e deixar que eles leiam a frase que é exatamente a mesma que acabaram de ler no local do seu truque. Este é um método muito simples de leitura da mente. Apenas tente. Você verá que funciona e vai se divertir muito. Bem,
Agora eu vou mostrar alguns truques que os manipuladores fazem com as cartas. Em primeiro lugar, isto chama-se baralho em leque. Agora, para deixar o baralho em leque, o que você precisa fazer é posicionar bem os seus dedos. Aqui o polegar e aqui o dedo do meio. Agora, apenas espalhe as cartas desse jeito, nessa direção, para que alguém possa escolher uma carta, por exemplo. Agora, outro movimento que os manipuladores de cartas fazem é este. Aqui temos a carta. Você a pega e joga para o ar, como se desaparecesse. Você apenas a alcança e ela volta. Você pode fazer isso o dia todo. Jogue e pegue no ar. É simples. Agora, o movimento correto para isto é isto. Você segura a carta com esses dois dedos bem aqui. E com esses dois dedos, como você pode ver, olhe com atenção, porque na verdade a carta fica atrás da sua mão. Você desliza por entre os dedos, aqui e aqui. Então, com este movimento você joga para o ar. Dá a impressão de desaparecimento, aí depois é só pegar de volta, exatamente como eu fiz. Em breve, na próxima edição, vamos ensinar muito mais como fazer truques com cartas. Mas, por enquanto, apenas pratique isto. Pratique este movimento. Pegue uma carta e, enquanto estiver assistindo TV, prenda entre os seus dedos e traga de volta. E continue indo para frente e para trás. A carta desaparecerá e você a pega no ar. Em breve mostrarei como fazer isso com várias cartas, tirando elas do ar. Pode tirar um baralho inteiro do ar, outro baralho do ar, mas isso só na próxima edição. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e preparem-se para os próximos que virão.